Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã do pão diário. É momento de oração. Eu quero já estar iniciando essa live com oração. E eu quero orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Eu quero já estar iniciando o ponto do louvor. Graças e paz aos amados aí, que vai entrando. Louvado seja Deus. Eu vou pôr um louvor aqui, glórias a Deus, que Ele fale aos nossos corações, amém? Ouça aí, Deus falar contigo. Paz do Senhor, pastora Vera, estudado, Petrópolis aí representado, Rio de Janeiro, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Ouça esse hino, falar o teu coração. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Estamos aqui, né? Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, chão ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Deixa esse hino falar o teu coração. sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, chão ruído do teu agir. Capaz de agir. Deus te abençoe, galera. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos,
Glórias a Deus. Oh, glórias, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aí o Wilson, irmão José, louvado seja Deus que vão entrando, que vão participando. Nós vamos agradecendo aqui, você tem uma vitória, bota aí escrito, a nossa irmã Adriana Flávia vai estar tudo aqui ao vivo, a gente está tentando, isso, o hino voltou, glórias a Deus, é tudo ao vivo, né? Vai pondo, e aí vai anunciando, Deus abençoe aí, quem vai entrando, acho que é o bispo Carlos ou o bispo S, vai entrando, aí vai aparecendo, às vezes o nome não aparece, depois nós vamos agradecendo a Deus. Quero agradecer aí a todos que têm, missionária Sônia Menezes tem aí enviado e compartilhado com o Ceará, nós temos Rio de Janeiro, nós temos tantos lugares, né, da Bahia, né, louvado seja Deus, aos irmãos lá que ouvem, depois me mandam no particular dizendo, ouvimos e estamos contentes. Então, que Deus possa estar usando você como, né, um missionário, uma missionária, todos somos missionários e missionários de Deus, compartilhando essa mensagem. Então aí você pode, no teu celular, você consegue abrir e compartilhar com seus amigos que agora estamos participando do momento do pão diário, oração do Senhor do clamor, que diz assim, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 25, versículo 27, eu quero já estar lendo com você, fizemos a oração do Pai Nosso, apresenta aí a tua causa, estaremos orando pela cura, em nome de Jesus, né, para que o Senhor possa estar agindo grandiosamente na sua vida, né? Eu creio, apresentando aí, já está bem de saúde a nossa missionária Maria Rosa, apresentando aí a família Rios, a nossa amada Adriana Rios, todos para a glória de Deus, para que Deus possa cada vez mais abençoar. Também apresentando aí a viagem de hoje do nosso bispo Carlos, pastora Silvana, que vão ao Ceará, coisa boa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, a palavra de Deus no capítulo de Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem de campo, e Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas, e Isaque amava Esaú, que se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse, peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se-á Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Versículo 32, e ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Paz do Senhor, Adriana Flávia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai pondo aí o seu pedido, a nossa diaconisa vai, quem sabe também a sua vitória, né, resumida, põe aí, louvado seja Deus. Está ouvindo bem aí? A Adriana faz assim, se está o som bom, né, e está sendo pondo os nomes, Gustavo, Leandro, libertação, salvação. Apresenta aí a tua causa para que Deus possa estar operando em nome de Jesus. Então, amados,
Gênesis capítulo 25, 27, nos relata, Esaú vende o seu direito de primogenitura. Nasceu 2 filhos de Jacó, para ser bem resumido. Amém, Adriano. Nasceu 2 filhos de Jacó, e nasceram gêmeos, né? Filhos gêmeos, 2 homens. E um nasce primeiro e o outro depois. A questão da lei, é nesse ponto que nós vamos ficar, da lei da primogenitura, era o direito do primeiro homem, primeiro varão da família, poderia nascer 10 filhos. Nasceu um varão, ele é o primogênito, cabeça da família, e depois os outros seriam os seguintes, e contava-se os homens. A primogenitura que dava a maior parte, ela tinha 2 pontos, dar a maior parte da herança para o primogenitor. O outro ponto a primogenitura dava a responsabilidade sacerdotal, espiritual da família e do clã. Então Isaac era um patriarca de Deus. Isaac. Os seus filhos, o primogênito, seria escolhido por Deus para ser o próximo patriarca, o governante de todo o povo, de toda a nação e toda a sua casa. Então ele tinha a primogenitura, ela dava dois acessos à vida do primogenitor. Ele tinha uma maior parte na herança, para que ele pudesse governar, e ele tinha o governo espiritual, a responsabilidade sobre o povo, sobre a sua casa e o povo. Então, para ser rápido aqui, a gente entende, a gente vê que houve Esaú vai à caça, ele era caçador, que cita, inclusive Isaac o amava muito porque ele era um homem forte, um homem caçador, um homem que fazia... e ele agradava muito Esaú, agradava a Isaac por trazer suas caças e dar guisados, comidas maravilhosas, cheirosas, diante de Isaac. Isaac o amava. Assim também ele amava, com certeza, Jacó, mas Jacó era simples, era homem de casa, era homem zeloso, habitava mais na tenda, era mais perto da mãe, e a mãe amava mais a Jacó. Um dia chega Esaú da caça, e cansado e exausto, porque caçar animal no campo não é fácil, tanto que ser um homem muito forte, caçador, assim era Esaú, e também era desgastante você caçar um animal, você correr atrás de um javali, não é fácil, né? E ele chegou cansado, exausto e com muita fome. E Jacó havia preparado um guisado, o guisado de lentilhas, que ele fala até o guisado vermelho, dá-me desse guisado vermelho, as lentilhas. A lentilha é uma coisa, se a gente for no mercado hoje, não é tão caro, é um alimento simples, a maioria nem usa, mas é um alimento, mas um alimento simples, né? E só que ela bem feita, com umas boas carnes, um bom tempero, fica cheiroso e gostoso. E Esaú chega do campo exausto e ele diz: dá-me do teu guisado vermelho. E ele diz: eu te dou, mas se tu me vender a tua primogenitura. E ele vende, ele diz assim, e ele despreza, na verdade, ele despreza a primogenitura como se fosse algo comum. Essa é a mensagem do Pão Diário de hoje que o Senhor quer falar conosco. E ele, pela necessidade da fome e do cansaço,
ele não parou para pensar que a primogenitura era algo hereditário, era algo espiritual que vinha do céu, para a ordenança de Deus para a sequência do governo. E ele se esqueceu disso. E ele, naquela hora do cansaço, ele chega a dizer para ele: de que adiantaria eu ter a primogenitura e morrer de fome? Então, quer dizer, ele desprezou. Essa é a outra parte de Jacó: enganar o pai, juntar com a mãe, enganar, passar-se no lugar de Esaú para receber a bênção da primogenitura. É uma outra mensagem, é uma outra coisa. Nós vamos ficar aqui em Esaú, que despreza algo que aparentemente não parecia ter valor ao seu conceito, mas que ele trocou por um prato de lentilha. Então, a mensagem de hoje, para ser resumida: quanto vale o Espírito Santo e a salvação para nós? Hoje Deus nos diz quanto vale a nossa salvação. Qual seria o preço que nós trocaríamos a nossa salvação? Qual seria? Então, quanto vale a nossa salvação? Então, Esaú, ele desprezou, a palavra é clara aqui, o capítulo 25 de Gênesis 34, a parte B final, diz: Esaú, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E isso Deus ouviu e tomou para si. Porque o primogenitor era Esaú, o direito da bênção era Esaú. E Esaú desprezou por algo tão insignificante, porque ele poderia comer, ele poderia, o momento do cansaço, da exaustão, ele trocou. Isso dá para trazer para a nossa vida de cristão, porque a primogenitura, ela não acabou. Ela espiritualmente está em nossa vida, adquirido por preço de sangue e de morte na cruz do Calvário, e Jesus Cristo deu a cada um. E hoje não é só um, é para todos. Então, na lei, o homem estava separado de Deus pelo um véu que separava por causa do pecado. Então, Jesus quebrou isso e deu direito a todos a ter essa graça da primogenitura, que é a salvação, que é a autoridade. Todo crente passa a ter autoridade em Cristo Jesus. O crente deixa de ser ovelha desgarrada. Todo crente em Cristo Jesus deixa de ser escravo do mundo. Então é uma série de coisas que aqui encaixa. O que é primogenitura para hoje? A primogenitura para hoje nos dá a libertação, a liberdade da escravatura de Satanás, do mundo, nos dando o direito de ser co-herdeiros com Cristo e filhos de Deus, junto com Jesus Cristo, e ressuscitaremos com Ele, porque Ele é o primogênito que ressuscitou dos mortos. Ele é a primogenitura da ressurreição. Quer dizer, essa é a primogenitura que está para nós, que é a salvação, que é a graça. E isso dá para trazer para a gente, que às vezes a gente troca por tão pouca coisa, né? Por tão pouca coisa. Eu às vezes eu me pego, isso não é doutrina de homem, Paulo diz assim: você tem que fugir da aparência do mal, né? Então, eu fui tomar um café há um tempo atrás, tem um tempo, e eu me lembro desse fato, e eu fui com um pastor: vamos tomar um café?
E aí tomamos, nós estávamos resolvendo alguma coisa, foi lá no Rio. E aí entramos para o café e eu vi, do local que eu cheguei, um homem estava com uma garrafa de cerveja ao lado aqui, bem aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, vamos tomar ali, chegamos para lá. Porque eu fiquei pensando, eu não estou bebendo. Nós temos o costume de dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é bem assim. Porque se eu estou dentro da primogenitura do amor de Jesus Cristo, eu vou fugir da aparência do mal. Eu estou tomando café, mas alguém pode passar lá de ônibus, de carro, alguma coisa, olhar e ver aquela garrafa escrita lá, que é a cerveja, e dizer, bom, o apóstolo e o pastor lá estavam bebendo, então eu vou fugir da aparência do mal. Eu não vou estar ali, né? É só um detalhe, assim, de lugares. Às vezes, a bispa até fala assim, puxa, está calor, você vai descer para caminhar com o cachorro, vai de bermuda. Eu falo, não vou ler, sabe por quê? Porque tem muita gente por aqui. Não é que isso é doutrina de homem, isso é aparência. É fugir, porque a pessoa vai me ver de short ali, não estou no lugar da praia, não estou no lugar em outro lugar, assim, em que eu estou de lazer com a família. Eu estou próximo da igreja, irmãos vão me encontrar, então a gente foge. Agora imagina das outras coisas que escandalizam. Então Esaú escandalizou o reino de Deus, porque o próprio Senhor declara Esaú e desprezou Esaú a primogenitura, só que ele não deu conta disso naquela hora. Às vezes nós, como cristãos, fazemos coisas ou falamos coisas que não pensamos e maltratamos, ofendemos, desprezamos o irmão, desprezamos aquilo que Deus nos deu por preço de ouro, né? Por preço de ouro, porque quanto vale uma grama de ouro? Tira o cachorro daqui, ele vai derrubar tudo, né? Quanto vale uma grama de ouro? No preço de ouro, quanto vale? Quanto vale um grão de lentilha? Quanto vale uma roupa? Quanto vale uma aparência na minha vida? Quanto custa? E quanto custou a primogenitura do Salvador, que se chama Jesus Cristo, e que nos comprou com essa primogenitura? Porque o primogenitor na lei, ele era o condutor da graça do Espírito de Deus, da orientação de Deus sobre o povo, sobre a voz de Deus que viria ter representação naquele homem que está à frente, naquela pessoa que está à frente, né? Ele representava a geração de Deus para o povo, então ele é exemplo para o povo. E ele, sabe, numa brincadeira desordenada, ele acaba desprezando. Ele pensou assim, Deus nos orienta através de nosso pai Isaac, e eu já sou primogenitor, que o pai morreu, eu substituo ele, Deus está comigo. Ele pensou, isso aqui que eu estou falando, negociando, desprezando a bênção de Deus, porque a bênção, primogenitura, ela vem através da bênção, é algo espiritual para a vida do homem. Aí ele achou que aquilo Deus não estava vendo, quer dizer, ele sabe que Deus está em todo lugar, porque é onisciente, ele conhece a Deus que é presciente, sabe as coisas futuras, ele conhece a Deus que é o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Deus com todo poder. Ele conhece, mas ele conhece o Deus de toda autoridade, o Criador, mas ele não conhece o Deus que ouve o que ele fala. Que coisa, né?
ele achou que aquilo ia passar e Deus vai lhe cobrar caro por aquilo, por esse ato. Esaú não perde a primogenitura simplesmente porque Jacó queria. Apesar de ter nascido agarrado aos calcanhar, e é uma alegoria, uma analogia, né? Mas nós vamos entender porque Deus permitiu e depois sarou os erros de Jacó e lhe aprovou. Deus, depois de tratar Jacó, vendo que Jacó perseverou, porque Jacó, com todos os defeitos dele de oportunista, ele luta e persevera com a primogenitura. A primogenitura Jacó não largou. Ele agarrou, ele lutou, então ele teve situações de lutas na vida dele que ele perseverou, ele sabia, para ter a primogenitura eu tenho que perseverar. E aí eu entendo o versículo: o reino de Deus é conquistado a esforço. Jesus não é banana, Jesus não é banana na feira, Jesus não é uma peça de qualquer coisa, Jesus não é um adorno daqui da terra para meu corpo ou para minha vida. Jesus não é objeto, Jesus não é nada disso. Nós temos que entender que foi caro. Então nós não, esse negócio de não tem luta, não tem dificuldade, Jesus é bom, e vamos que vamos, levando Jesus como se ele fosse, né, qualquer coisa. Hoje a gente vê os sinais em que Deus, muito triste, Deus se entristeceu de tal maneira com a geração anterior, que Deus, na sua concepção, Pai, Filho e Espírito Santo, e creio eu, porque ele é assistido pelos serafins e querubins ao seu trono, né? E ele disse uma hora para eles assim: eu estou triste. Eu imagino os querubins, os serafins, terafins que o adoram o tempo todo, e os querubins que o guardam, que são anjos da guarda, que guarda a entrada do trono, em proteção a Deus, guardando. E eles veem Deus falar isso. Eles dizem: mas que é isso, meu Senhor? O que o Senhor tem? Ô, irmão, tem hora que a gente não sabe o que falar mais para a igreja. Tem hora que a gente não sabe nem o que falar para nós mesmos. Será que Jesus é uma bodega de uma peça de roupa? Será que Jesus é uma dor? Será que Jesus é uma bodega de uma coisa? Porque bodega para mim na minha terra é uma coisa desprezível, qualquer. Sabe? A gente não sabe o que pregar mais. Porque prega, parece que entra no ouvido e sai no outro. Parece, quando você vai conversar, você vê que a pessoa é vazia da santidade de Deus, da divindade de Deus. Quer dizer, a pessoa anda com Deus, mas despreza Deus. É Esaú. Jacó e Esaú, dá para colocar a igreja. Um despreza e o outro luta, ainda que não tem direito. Ainda que não era dele, ele conquista o direito. O direito da salvação é conquistado, meu irmão, minha irmã. Pensa que Jesus jogou o sangue assim, ó, jogou um sangue de qualquer animal. Não. As cartas aos Hebreus nos relata, se não falha a memória, no capítulo 9, que nem sangue de bode, nem sangue de animais, nem sangue de nenhum animal foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Era momentâneo. A aliança anterior, ela foi quebrada e ela ficou momentânea. Então Deus permitia um sacerdote. Era o único homem constituído por Deus, ou da linhagem patriarcal, ou da linhagem levítica. E ali Deus escolhia aquele homem para representá-lo. Então não era só para ele ganhar herança. O pai era fazendeiro, dizia: a maior parte da fazenda é para encher a barriga do primeiro. Não,
Aí seria desonesto, né? É para que ele tivesse condições e não perdesse tempo na sua vida, para que a parte espiritual de Deus ele cuidasse, zelasse. A nossa parte espiritual como crentes é zelar. Será que a gente tem que estudar a vida inteira? O pastor que me ganhou para Jesus, eu era tão difícil, que um dia ele vai poder vir, que ele é muito culpado, é o pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Eduardo, pastor Cidinha, eu tenho muito zelo, porque Deus usou ele para a minha vida, só eu sei. Que ele talvez não entenda a profundidade do que foi a luta espiritual na minha vida, e ele entende. Ele disse: Luiz, eu tinha vontade, eu falava que eu ia pegar um machado, ia rachar a tua cabeça no meio e botar uma Bíblia dentro, porque tu não aceitava. Era difícil, foi difícil. Então a gente prega aquilo que viveu. E a primogenitura, a salvação, que é uma alegoria, primogenitura, e a salvação é o que nós temos da graça de Jesus Cristo, ela não é por qualquer preço, ela não é por sentimento, ela não é porque eu quero, não quero. Deus tem que falar, Deus vai rachar a gente no meio, vai meter um machado na cabeça da gente, sabe por quê? Deus está cansado de falar, Deus está cansado de falar. Escuta o que eu estou dizendo, Deus está voltando, Jesus está às portas. Essa guerra Deus me mostrou, ela vai ter momentos de paz, 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 como disse Jesus. E ela vai ficar nessa coisa, mas ela é o estopim de um grande sinal da volta de Cristo. E nós precisamos entender o que é o valor, qual é o valor da minha salvação, qual o valor para mim, o que Jesus Cristo vale para mim. Ele pagou caro, o grama de ouro é caro, ele pagou acima disso, ele pagou com o próprio sangue. Ele disse: nem ouro, nem prata, nada, nem sangue de animais, era momentâneo, agora não, é eterno. Ele, quando derramou e venceu a morte, rasgou o véu e ele disse: agora quem entrar alcança, mas é por esforço, não é? Se fosse de qualquer jeito, Deus dizia assim: ó, monta qualquer coisa, não precisa de igreja, não precisa de nada, é de qualquer, assim, ó, faz tudo que está aí no coração de vocês e tá bom. Não é assim, não é assim que Jesus é o exemplo. O que ele fez? Ele ia no templo orar. A gente vai quando quer na igreja, hoje não dá, não, tudo bem quando não dá. E Deus sabe, Deus está vendo. Será que Deus vê a hora que a gente chora porque quer uma coisa e não vê a hora que a gente apronta, diz assim: hoje eu não vou, e despreza? Entendeu? Então, Jesus Cristo foi ao templo. Então, não é quatro paredes qualquer, não. É a casa de Deus, a casa de oração, a qual Jesus determinou. Então, nós temos que zelar por isso. É por isso que zelamos, porque ele pagou caro por isso. É dele. Diz assim: não, foi eu que dei o meu dízimo. Irmão, pisa em cima e joga fora. Deus, nós damos pouco para Deus, nós damos pouco tempo, nós damos pouca reverência para Deus, muito pouco. Sabe, Deus quer o simples da gente. A gente não precisa enforcar a gravata no pescoço e apertar o gogó para dizer eu sou santo. Não, é nossos atos, é a nossa postura. Quem olha para a gente quer ver Jesus, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então quem olha para nós quer ver Jesus. Se a gente torna como escândalo, é porque será que estamos corretos? Será que estamos? Então Esaú foi um escândalo para Deus. Aquilo foi entre ele, Jacó, talvez a mãe viu, o pai talvez nem viu, estava lá dentro do quarto, já idoso, cansado, Isaac, e talvez quem testemunhou foi só a mãe, porque a mãe sabia também que Esaú desprezava. Esaú era um camarada, ele achou que Deus ia aceitá-lo como ele é.
E não é isso que o Evangelho oferece. Por isso que Jesus disse, não fois vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. O que Jesus está dizendo? Paguei preço caro, preço com a vida, preço de sangue. Não foi com cédula de dinheiro, não foi com ouro nem prata. Poxa, vem direitinho. Né? Deus era muito mais duro na lei. Ele, né, quando Moisés chega à presença dele, Moisés desejou isso, diz, bom, se ele é Deus, e tem um Deus misericordioso, amoroso, eu quero ver ele. Falou para Zípora disse, olha, ele falou, o que é esse fogo que estremece e queima, aceso na sarça e não queima? E o morro treme quando algumas vezes aqui ela disse, é a presença de Deus. Quando Deus está presente neste monte, ele estremece e aquela chama arde, mas não queima. Ele disse, então eu quero ver. E a palavra diz, e Moisés desejou, ver a glória de Deus. Ele disse, então se tem esse Deus que nos ama e que nos ajuda, eu preciso conhecer ele, que eu quero saber, porque o povo está escravo, porque a maldade prevalece, porque as coisas ruins estão acontecendo. Então, se tem, eu quero conversar com ele. Ela falou, ninguém sobe na presença dele, porque é fulminado. Ele disse, mas eu sou diferente, eu vou subir, eu quero ver, se ele tiver que me matar, me mata. Quer dizer, ele não foi com desrespeito, ele foi para ter Deus, para trazer Deus ao povo. É o que ele entendeu. Se Deus existe, foi o que eu falei para ele. Também, quando me converti, eu pedi muito perdão a Deus por muitos anos dentro da igreja, com meu pastor, e sendo cobrado, sabe? Luiz, você tem que mudar. Uma vez o meu pastor falou, ninguém aceita ser chamado a atenção, hipocrisia, erra, mas não aceita. Meu pastor me chamou a atenção do púlpito. Por quê? Porque eu fiquei nervoso com o irmão. Sabe o que ele falou na mensagem? Ele disse, Luiz, você parece lobo. Aí eu fiquei olhando e ele falou, você perde o pelo, mas não perde o cheiro. Ele falou. Eu passei, sabe o que? Eu sabia que era eu. Eu sabia que, eu sei de onde eu vim. Então, eu sabia que Deus estava usando ele para me tratar, para me trabalhar, porque não é de qualquer jeito. Depois ele dizia assim, Luiz, Deus tem um chamado na tua vida para você mudar. Então, sabe, a gente quer Deus como se ele fosse um amuleto, uma estrela, uma cruz, um pedaço de cruz, de aço. Como se, como o bom pregador falou, o difícil ter a cruz no peito e carregar ela é fácil. Mas ter a cruz dentro do peito para levá-la é mais difícil. Então a gente precisa entender o que Jesus fez naquela cruz. Jesus lutou pela primogenitura, conquistou a primogenitura, conquistou com preço de morte e de sangue. Então, por isso que ele negou-se a si mesmo, como diz Filipenses, humilhou-se a si mesmo, negou sendo Deus em forma de homem, negou ser igual a Deus. Será que a gente entende isso? Sabe, ser cuspido. Qual homem na terra, qual homem eu quero ver, um homem se levantar dos quatro cantos na terra e dizer, outro homem cospe na minha cara e eu digo, muito bem, você fez muito bem. Qual o homem que aceita? Jesus Cristo foi cuspido na sua cara, seu rosto, na sua face. Jesus Cristo foi estapeado no rosto. Qual é o homem que aceita? Qual de nós aceita alguém chegar e dar um tapa na cara e dizer assim, tá dado e acabou? Quem aceita? Ele não aceitou a palavra contrária. A gente vai aceitar um tapa na cara e dar outra face? Vai nada. Não vai, porque nós somos hipócritas, nós somos humanos, nós temos reações, nós temos natureza, todos temos, e Deus sabe disso. Por isso que ele fala de tratamento, por isso que ele fala que nós somos pedra lapidada. Tem que lapidar porque a gente não suporta.
A gente não suporta um ou outro, não suporta o outro irmão. Né? A gente não suporta o próximo. Jesus disse do próximo. Aí o homem perguntou, quem é o meu próximo? E ele mostra que o próximo é quem está próximo a gente. A palavra já diz próximo, mas e a pessoa que está próxima da gente, a gente não suporta, né? Não é aceitar erro, é suportar. Não, se alguém erra, meus filhos não erram, eu não erro, ninguém erra, só os outros que erram. Você está entendendo? Então e o amor, para ir ajudar, olha, quem estende as mãos para o caído, quem estende as mãos? Isso é a igreja. A igreja ela não tem mais essa função de estender a mão para o caído, aconselhar. A igreja tem para desprezar, acusar e desprezar. Isso é amor? Então, às vezes, nós desprezamos a nossa primogenitura, ainda ela continua. Só que agora na graça, e agora é pior, porque Esaú ainda teve a chance de ficar na correção, e quando Jesus Cristo foi pregar ao inferno, aos cativos, foi lá e se ele aceitou, ele está salvo. Eu creio nessa palavra, porque é a palavra que Jesus Cristo deu, eu creio nela. Agora nós, se morrermos na irresponsabilidade, negando a salvação, negando a nossa primogenitura de salvo, que o primogenitor nos deu o direito, ele pegou a sua herança e nos deu o direito também de sermos chamados filhos com ele, co-herdeiros com Cristo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Quer dizer, ele compartilhou conosco na sua vitória. E nós, às vezes, o trocamos por uma coisinha assim, ó, pequenininha, um pedacinho de prata, um pedacinho de lata, um pedacinho de ouro. A gente joga fora o que é de mais avalia, pois Deus corrigiu Esaú por ter desprezado. Ele pensou que Deus não viu, Deus viu, e viu que Jacó aproveitou a oportunidade. Jacó era esperto, não era bobo, não. Ele era um moço caseiro, mas não era bobo. Ele sabia quem era Deus. Ele disse, essa primogenitura é algo de mais valor na minha vida. A salvação, será que eu valorizo mais do que qualquer coisa? Será? É uma pergunta do Pão Diário hoje. Eu quero orar, quero fechar aqui. Jesus, hoje uma reflexão do pão diário para nossas vidas. A primogenitura, a nossa salvação. Não tem diferença nenhuma nessa palavra. Não tem diferença nenhuma da lei para a graça. Tem uma. É que hoje, se a gente perder a primogenitura, não há mais chance. Essa é a notícia triste. A notícia boa, que na lei ainda havia chance, e agora não. Então não dá para brincar com a primogenitura, com a salvação. Que o amor de Jesus Cristo nos alcance, que o amor de Jesus Cristo nos perdoe, que o amor de Jesus Cristo nos ajude a ser verdadeiro povo de Deus. Né? Lá em Romanos, se não falha a memória, 6, disse, não sabeis vós que hão de julgar os homens e aos anjos? Olha o que a igreja vai ter de autoridade na vitória, quando Jesus Cristo arrebatar. Vai julgar depois, no juízo, os homens e até os anjos, porque os anjos decaídos serão julgados novamente por nós, junto com Cristo, com a mesma autoridade. Olha que lindo! Ele como sumo dos sumos sacerdotes, e nós como sacerdotes junto com ele, e ele vai dizer, vocês concordam? Esse aqui está condenado ao lago de fogo. Esse também está. Esse também está. Esse também está. E todos julgarão juntos com ele. Olha a responsabilidade que tem a igreja.
E nós somos crentes teatros, somos crentes marionetes, somos crentes palhaços, somos crentes que somos manipulados por um mundo podre, estragado, destruído. Paulo diz que nós somos considerados escória do mundo, que nós somos, sabe, quando ele diz que nós somos como trapo de imundícia, que ele diz é quando a mulher estava na lei, nos seus dias, e aquele pano que não se tinha tecnologia, que usava, e aquilo fica como trapo, era chamado trapo de imundícia. Olha o que Paulo falou. Está na palavra, nas escrituras. Trapo de imundícia somos nós, quando desprezamos o amor de Deus, a misericórdia e a graça do Senhor, que foi paga por um grande preço. Deus te abençoe. Deixa eu orar contigo. Eu vou orar agora. E que Deus atenda a tua necessidade, seja causa na justiça, seja uma cura de uma enfermidade, seja a libertação de um espírito imundo na família, seja qual for a causa que você pôr diante de Deus, os vícios, tudo. Ele nos deu experiência que uma oração tira o vício. Uma oração, quando há arrependimento, tira o demônio sai na hora. Mas há arrependimento no coração da pessoa. O que manda é o coração. Não adianta eu tirar a cruz do meu peito, fora do meu peito, se ela estiver dentro do meu coração. Ela tem que estar dentro do meu coração e não fora do peito. E é fácil carregar ela fora do peito, mas dentro do peito. Oremos ao Senhor. Apresenta a tua causa, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senhor, clamamos a Ti pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu perdão, Senhor, que nos alcança. Senhor, para que possamos achar graça a Teus olhos, perdoa-nos, Senhor, porque temos necessidade, sabemos que a Tua misericórdia é o fator de não sermos consumidos, sabemos que o Teu perdão, o Teu amor é maior que nossas falhas, Senhor, que Teu amor, Senhor, supera as nossas, Senhor, dificuldades, mas Tu és fiel, Senhor, não há um Deus tão grande como Tu, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a Tua palavra, ó Santo da glória, sabendo que é quando estou fraco é que eu estou forte, sabendo, Senhor, que prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, Senhor, para alcançar a coroa da vida eterna, a coroa da vitória, ó Santo de Israel, glorioso, ó Jesus, filho de Davi, pedimos, Senhor, nos ajuda a Tua igreja nesses dias, Senhor, Tu és a melhor primogenitura, Senhor, o maior valor na nossa vida, ó Jesus Cristo, ó Santo de Israel, glorioso, maravilhoso, vai trazendo paz aos corações dos reis, meu Deus, vai à Rússia, Senhor, o presidente, traz paz ao coração dele, ao Putin, Senhor, assim também o da Ucrânia, Senhor, que haja entendimento, meu Deus, e nos países, nos Estados Unidos e todos, na Holanda, Senhor, em todos os países escandinavos, meu Deus, em toda a América Central, Senhor, no Oriente, no Ocidente, haja paz, Senhor, mas, Senhor, porque a guerra só traz ódio, só traz a matança, só traz a destruição, meu Deus, que haja paz, Senhor, meu Deus, anula, Senhor, todo espírito da morte, todo espírito de guerra, espírito de ódio, meu Deus, espírito, Senhor, que vem
vem trazendo, Senhor, divisão, Senhor, e morte, Senhor, nos povos. Eu repreendo, eu declaro no nome de Jesus, Senhor, e que o Brasil, Senhor, tenha, Senhor, a tua autoridade, a orientação do teu Espírito, Senhor, aos nossos líderes, governo, Senhor, e todas as autoridades, que elas não estariam de pé se tu não permitisse, e que elas venham, Senhor, confessar e dobrar os seus joelhos, Senhor, confessando, como diz a tua palavra, que todo joelho se dobre, toda língua confesse a Jesus Cristo, o Salvador. Senhor, vai no encontro, Senhor, daquela UTI, e vai na saúde do teu povo, vai libertando, vai arrancando as enfermidades, seja o câncer, seja a AIDS, seja a dengue, seja, Senhor, a Covid, seja qual for a enfermidade, meu Deus, seja cegueira, seja surdez, Senhor, seja infecção, seja, Senhor, tumores, meu Deus, alcança agora, limpa artérias, limpa o sangue, tira toda a infecção, Senhor, todos os órgãos, Senhor, dos teus filhos, tuas filhas, visita, tira toda enfermidade agora, Senhor, tu pode operar, tu pode dar sinais, Senhor, do que tu quer para o teu povo, porque o teu amor da tua presença, como Moisés, assim, Senhor, desejou e disse, então, queremos esse Deus, então trazemos esse Deus ao seu povo, Senhor, tu é parte nossa, Senhor, sem ti nada podemos fazer, sem ti nada podemos ser, Senhor, porque seríamos destruídos, seríamos, Senhor, em nós mesmos, somos anulados nas nossas mazelas, mas, Senhor, a tua orientação, capacitação, Senhor, do teu Espírito sobre nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai entrando, Senhor, nas casas, nos lares, vai trazendo paz, vai trazendo orientação da mãe aos filhos, filhos aos pais, ao temor, Senhor, a juventude, Senhor, aos casais, meu Deus, Senhor, que a tua palavra venha sarar, que a tua palavra é poder, Senhor, venha sarar, Senhor, a alma, o coração, trazer o temor, repreendendo toda a força oculta, todo o mal, tudo aquilo que se levanta contra o teu povo, contra a tua igreja, Senhor, todo o anticristo, todo o mal seja anulado, seja por terra, em nome de Jesus, Senhor, as causas na justiça, as causas, Senhor, de cada um, Senhor, só tu pode fazer este milagre, só tu pode entrar naquele coração, Senhor, Senhor, porque eu creio, Jorge, eu creio todos, Senhor, apresentados a ti, a todos, Senhor, para que venham temer, Senhor, Senhor, a trazer os corações ao temor, que não dá para fazer as coisas em rebeldia, Senhor, traz Senhor, a libertação, para que possamos, Senhor, achar graça a teus olhos, teu perdão, em nome de Jesus o Nazareno. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao meu e ao teu coração nessa mensagem, e que o Senhor possa cada vez mais fazer parte de nossas vidas. Deus te abençoe. Querendo lembrar que amanhã, sexta-feira, teremos a Sexta-feira da Libertação e Cura com o nosso Bispo Edson, né, em nome de Jesus, com o mensageiro dessa semana é o presbítero Rafael. Nós estaremos ministrando, sendo ministrados, estaremos recebendo a oração com óleo da unção para libertação e cura e para alcançar graça aos olhos do Senhor. Sexta-feira, Rua Murilo Furtado, 849, assim também temos os nossos cultos, né? Lá, você que mora para o lado da Vila Airosa, a Rua dos Colibris, na Vila Zilda, Antonello da Messina, Petrópolis, Paulo Barbosa. Então, tantos lugares, os irmãos que levam aí compartilham essa mensagem, a oração, o pão diário para os amados aí nos Estados Unidos, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Ceará, Fortaleza, Rio de Janeiro, Minas. Nós temos glorificado o nome do Senhor, que a palavra de Deus vá aos corações. Deus te abençoe, fique na paz. Até amanhã às 10 horas da manhã. Deus abençoe.